A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, bem-vindos a esta edição de Semana Política com Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno Carvalho, deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, a quem cumprimento. Boa tarde a todos. Cumprimento também os nossos ouvintes. Para esta edição temos pensado os 3 temas: a visita de Luís Montenegro ao distrito de Setúbal, que já terminou. O primeiro-ministro António Costa fez escala na Hungria, sem que essa viagem constasse na agenda oficial, o que gerou polémica e explicações. E o ministro João Galamba, a propósito da localização do novo aeroporto, disse que Santarém é longe, é demasiado longe. São também declarações que geraram polémica. Vou começar por Nuno Carvalho, deputado eleito pelo Partido Social Democrata, precisamente por isto ter a ver com o PSD. Nuno Carvalho, Luís Montenegro esteve no distrito de Setúbal, visitou, creio, todos os concelhos da região, pelo menos era o que estava no programa, que penso que foi cumprido. E que conclusões é que tira desta viagem, desta estadia, desta iniciativa? Teve utilidade para a região e para o partido? O que é que destaca? Bem, antes de mais cumprimentar o Francisco Rito e os meus colegas de painel, o Bruno Dias e o André Pinotes Batista, e naturalmente também cumprimentar os nossos ouvintes. Eu acho que fazer este tipo de visitas com este modelo que é relativamente inédito, porque, enfim, o Partido Socialista, e entenda-se, nem o Partido Socialista, foi o Governo, até também fez um roteiro de descentralização com conselhos mistos realizados pelo país fora, e tem feito, tal como o PS também tem feito estas iniciativas, e elas, acima de tudo, também permitem que, em particular, se consiga ter um contacto mais próximo com os problemas da região em concreto. E isso aconteceu, se fosse nas questões colocadas pelos jornalistas, nas questões levantadas pelas diferentes entidades, quer empresários, quer entidades públicas, e, portanto, para um partido com a dimensão do PSD, isso tem uma utilidade mútua, quer para o PSD, quer para as próprias entidades que podem, por essa mesma via, transmitir as suas preocupações. E nessa mesma forma, é evidente que foi possível o PSD inteirar-se dessas questões. Agora, é evidente que não houve uma única decisão que o PSD tenha tomado, também não tinha que a tomar, mas não houve uma única decisão nova sobre qualquer tipo de iniciativa, ou sobre as NUTs, eventualmente algum tipo de pacote que pudesse ser lançado antes de 2027, que é uma questão que o PSD tem vindo a falar. Isso não foi pronunciado, também não foi falado sobre o aeroporto, porque também não há decisão. E de resto, enfim, não seria normal que o PSD falasse sobre uma coisa que não está decidida, mas foi um dos temas colocados. Mas aproveitou-se para falar, por exemplo, daquilo que será o pacote que o PSD vai lançar e que muito naturalmente vai interessar à região de Setúbal, no caso da saúde, e por isso, enfim, foi uma forma de também ajudar a que alguns temas que são da região fossem colocados na agenda mediática. Isso serviu naturalmente o distrito de Setúbal. De outra forma, não teríamos aqui a quantidade de jornalistas e de meios de comunicação nacionais que foram, por assim dizer, arrastados para vir aqui ao distrito de Setúbal e para falar e interagir, abordando também alguns problemas que, alguns deles nacionais e simultaneamente locais, outros que até são meramente regionais. Portanto, acho que teve utilidade. Agora, Luís Montenegro não é Primeiro-Ministro e, portanto, não podia vir anunciar nada que resolvesse estes problemas, porque não nos compete a nós, PSD, esse papel neste momento compete ao Partido Socialista, mas fazer refletir essas preocupações é sim algo que compete naturalmente ao Partido Social Democrata. Mas entendi mal, ou na opinião de Nuno Carvalho perdeu-se a oportunidade de o líder do partido e o próprio partido expressarem alguma coisa mais sobre a NUTS e a criação da comunidade intermunicipal que está em processo de conclusão? Sobre esse aspecto, eu acho que as pessoas que me conhecem já sabem como é que eu lido com essas matérias. Eu tenho uma posição muito vincada, muito respeito àquilo que é o atual contexto em que nós estamos nas NUTs, e eu acho que o PSD não tem que o fazer na vinda ao distrito, mas ainda se irá pronunciar sobre isso, e eu estou expectante que, sobre essa matéria concreta, o PSD apresente uma iniciativa que defenda que exista um conjunto de investimentos diferenciados até 2027 destinados à província de Setúbal, precisamente para que a convergência a nível daquilo que
o PIB per capita através deste músculo dos fundos comunitários não ocorra apenas de 2027 adiante, mas que ocorra já com alguma coisa até 2027 e depois em 2027 normalize com um futuro quadro comunitário. E por isso eu não tenho uma opinião diferente, como é óbvio. E o PSD não é que não tenha essa opinião, eu acho é que deve manifestar essa opinião. Acho que isso deve ser uma decisão nacional. Não tinha que o ser agora, com o vindo ao Distrito de Setúbal, porque acho que isso também não é uma questão de oportunidade para vir ao Distrito. Eu não vejo Luís Montenegro fazer política dessa maneira, também não vi Rui Rio fazer política dessa maneira e eu também não faço dessa forma. E, portanto, não é preciso o PSD vir ao Distrito de Setúbal para anunciar isso. Esse é um tema subejamente conhecido da região e até, diga-se, do país, para que isso possa merecer uma discussão própria, em sede própria, que, diga-se, aliás, a acontecer, deve acontecer até por iniciativa do Parlamento, articulado pela Comissão Política Nacional. Portanto, essa é uma expectativa que eu tenho. Em concreto, sobre os fundos unitários, sim, espero que o PSD defenda uma iniciativa como essas, mas isso é normal eu fazê-lo e normal defendê-lo, e tal como vi o Montenegro a dizer que só não se votou contra aquela lei porque havia uma situação em particular de defesa que o Príncipe estudou, é porque também sei que há essa preocupação e estou à espera que ela se manifeste numa iniciativa para beneficiar a região até 2027 e estou à espera que o PS e outros partidos acompanhem nesse mesmo sentido. Quanto aos outros temas, como aqui mencionei, alguns não passam de facto ainda para a altura de se decidir, como foi a questão do aeroporto que foi colocado, outros são transversais ao país, como a questão da saúde, que de resto até o PSD aproveitou para frisar e sublinhar aquilo que será o pacote de medidas para esta área que vai debater no Parlamento dentro de breve, daqui a uma semana e meia, 2 semanas. André Pinotes Batista, o líder do PSD, logo no primeiro dia que esteve em Setúbal, numa conversa com jornalistas, acusou as autarquias de, no que diz respeito à descentralização, não fazerem o seu trabalho de casa aqui na região e também na Associação Nacional de Municípios, a direção da Associação Nacional de Municípios não defender bem os interesses dos municípios por estar demasiado próxima do Partido Socialista. Não sei se leu essas declarações e perguntava-lhe também como é que sentiu esta estadia do líder da oposição no Distrito de Setúbal, com esta iniciativa que se chama precisamente Sentir Portugal. Antes de mais, queria dar as boas tardes a todos, aos meus colegas de painel e também aos nossos ouvintes, muito particularmente. Analisar a visita de Luís Montenegro é aquilo que a matemática se designa um conjunto vazio. Ou seja, se nós fizermos um diagrama de Verne entre aquilo que foi anunciado num círculo e aquilo que foi o resultado noutro círculo, eles nem se chegam a tocar. Não há nenhum resultado prático e aquilo que se conclui é que que o Luís Montenegro, no fundo, veio cumprir uma promessa que fez aos militantes do PSD quando foi eleito, que era passar uma semana em cada distrito, num modelo que considerava inovador, sem que até ao momento se perceba um resultado prático. Mas permitam-me que concretize. Eu recordo-me bem das críticas que foram feitas ao governo liderado por António Costa a quando do governo mais próximo, no início deste ano, em que de facto foram anunciadas um conjunto de coisas concretas e foram inauguradas obras e havia muitas dúvidas sobre os anúncios e tivemos esse debate na altura e a verdade é que as coisas têm continuado a seguir a sua marcha. Relativamente a isto, eu li com muita atenção a grande entrevista que Luís Montenegro deu ao maior jornal regional de Setúbal, o nosso, e aquilo que se pode concluir é o seguinte: aeroporto, não posso falar sobre isso. NUTS, somos a favor, mas abstivemos por questões processuais. Sobre aquilo que tem a ver com o mapa e o facto do PSD ter pouca representação, diz que não gosta de olhar, ri, e diz que não gosta de olhar para um distrito que tem uma predominância rosa e vermelha. Sobre infraestruturas, remete para a semana que vem. Sobre aquilo que é a relação com os seus companheiros, foi seco. Não quero dizer mais, a não ser que foi seco com os seus próprios companheiros, aqueles que ele diz que trabalham no Distrito de Setúbal com dificuldades, mas enfim, isso não me cabe a mim analisar. Por fim, e isto não deixa de ser notável, a crítica que é feita com maior veemência, a única coisa em que de facto Luís Montenegro foi categórico, foi sobre a ANMP não fazer o seu trabalho na representação dos municípios, pois por puro azar, e aqui é mesmo por puro azar do Nuno de Carvalho, mas que não foi ele que produziu as declarações, mas por incompetência política de Luís Montenegro, que sabe que tem lá autarcas que estavam a negociar um pacote que hoje soube, que vem consagrar 4 milhões de euros para a requalificação de cada escola, em que a ANMP, apesar de liderada pelo Partido Socialista em colégio com o Partido Comunista e com o PSD, fez aumentar em 5 vezes, integrando
o PRR, além do PT 2030 e de outras linhas de financiamento, coisa que era uma exigência, diria, do PS, do PSD, do PCP, e seria de outros se tivessem representação, e portanto até nesse passo ficou destrunfado pela realidade em pouco menos de uma semana. E portanto, não querendo... quando eu vejo os meus adversários a cometerem erros de palmatória, eu tendo a ter alguma compaixão. Não gosto... O povo diz que não se bate em mortos, é uma expressão que eu não gosto, mas de facto fica muito difícil comentar a atividade política de Luís Montenegro, que se mantém refém de uma estratégia que ele montou, que é ir existindo mediaticamente, com muitos outdoors, com os olhos muito bonitos, a dizer confie, consigo, vai ser diferente, alternativa, e depois não se percebe quem é a pessoa, o que é que defende e o que é que quer fazer. Enfim, espero que esta estratégia de não existir não dê frutos, porque isso quereria dizer que a nossa política e a nossa democracia estavam ainda mais doentes do que aquilo que eu imagino. Agora dou nota deste acordo de financiamento da reabilitação das escolas que foi fechado e que é de facto histórico, e onde os autarcas do PS souberam dar as mãos, metaforicamente, aos seus colegas do PSD, aos seus colegas do PCP, aos independentes, e exigir ao governo uma verba muito superior. Aliás, basta só lembrar que estavam previstos 300 milhões e vão ficar fechados perto de 1.000 milhões, e a inclusão do PRR a somar ao PT 2030 e dos empréstimos ao BEI não são de menos importância. Temos 400 obras para fazer pelo país fora, muitas delas são no Concelho do Barreiro, muitas delas são no Distrito de Setúbal, e isso a mim saúde até no único tiro que deu, Montenegro disparou ao lado. Bruno Dias, falta ouvi-lo também assim, como é que olhou para esta iniciativa do PSD, se há algum aspecto que queira destacar? Ora, boa tarde a todos, um abraço ao Francisco Alves Rito, ao Nuno Carvalho, ao André Pinotes Batista, e principalmente um abraço a todos os nossos ouvintes. Epá, eu não quero ser incorreto e não quero faltar ao respeito a ninguém, e muito menos quero faltar ao respeito ao Nuno Carvalho e ao respeito que os partidos políticos devem merecer na democracia. Mas como é que eu vi esta passagem pela nossa região? Olha, de uma forma mais ou menos parecida como eu vi a passagem daquele caminhão de uma televisão que os programas da tarde, no domingo à tarde, passou aqui pela minha rua, que foi, fazem muito barulho e aparece na televisão, e depois passaram e ficou tudo na mesma. E foi uma festa, pronto, foi assim uma alegria. Eu não quero estar a desvalorizar o trabalho de quem anda na região, e o Nuno Carvalho já deu aqui um exemplo de iniciativas que podiam fazer a diferença, ou não, porque eu já chamei a atenção para o problema de que esta coisa dos fundos comunitários para a nossa região ser a partir de 2027, 2030, no limite corremos o risco de já nem sequer haver os mesmos fundos comunitários e já estarmos com outra arquitetura institucional e financeira, e a gente passar a ter fundos comunitários precisamente a partir do momento em que já não há fundos. Mas fora isso, as coisas têm que ter uma consequência, vamos lá. Ou nós estamos todos a fazer de figurantes, nós, as populações, a região, as instituições da região, somos aqui uma espécie de figurantes para que figuras da política nacional ou da comunicação social, ou seja do que for, venham à região e digam umas coisas e depois vão-se embora e partem para outra. Ou então há uma abordagem séria, rigorosa, ligada à realidade, enraizada na vida da região e com tradução concreta em iniciativas e propostas e medidas que façam diferença às nossas vidas. Falou-se agora naquela espécie de, digamos, de ataque por falta de melhor assunto, talvez, quer dizer, Pedro Passos Coelho poderia ter feito uma coisa parecida, Luís Montenegro fez uma coisa assim, o PSD faz uma visita a uma região, o PSD em termos de direção nacional do partido faz uma visita a uma região, e aquilo que é destacar em termos mediáticos é atacar os municípios e dizer que não estão preparados. Pelos vistos, isto significa que é mais papista que o Papa no que diz respeito à transferência de competências para o poder local, que eu acho que é uma coisa absolutamente criminosa, porque estamos a transferir responsabilidades
estamos a transferir dificuldades e não a transferir capacidade, não é? Estamos a destruir capacidade enquanto passamos de uma forma irresponsável. Estão os governos e, pelos vistos, Luís Montenegro está claramente entusiasmado com este processo de transferência de competências para os municípios. Acha é que há municípios que os municípios não fazem o seu trabalho, porque eu acho que isto está tudo de pernas para o ar, é a visão da democracia e do poder local democrático de pernas para o ar completamente, está tudo ao contrário. Agora, quem observar o que foram as conclusões ou as coisas que resultam, até em termos comunicacionais do próprio PSD, da sua presença aqui na região, quais são as matérias mais destacadas naquele momento, para além de umas questões genéricas sobre forças de segurança e SNS, que tanto podiam ser ditas aqui como podiam ser ditas em Bragança. O que é que fala da região? Luís Montenegro fala dos mariscadores no Rio Tejo. Eventualmente haverá aqui uma certa atração magnética pela agenda mediática. Lembramos-nos que a semana passada foi o momento em que a nossa região esteve também, no alinhamento das notícias daqueles dias por causa de uma situação, mais uma vez, uma situação desgraçada, uma situação terrível que tem a ver com centenas e centenas de trabalhadores que vivem em condições indignas e desumanas e que fazem o seu trabalho e estão colocados naquela atividade dos mariscadores no Rio Tejo, na Penha da Ameja, nomeadamente, e não só, e como estava nas notícias, aí está, mariscadores no Rio Tejo, é o destaque do presidente do PSD, Luís Montenegro. Até podia ter dado algum destaque a uma coisa, vejam bem, que remonta a um momento da vida política em que, não havendo maioria absoluta do PS, foi possível aprovar na Assembleia da República um conjunto de medidas para quê? Para regular a apanha e a comercialização de bivalves no estuário do Tejo, que resultou de uma proposta de quem? Uma proposta do PCP, uma proposta dos Verdes e uma proposta do PSD. Quem é que votou contra? Votou contra o PS e a Iniciativa Liberal, e o Chega estava ausente. Isto foi o que aconteceu em 2021. Ora, isto não foi há 10 anos, nem há 15, foi ainda agora, há um ano e meio. Dezembro de 2021. Ora, nós estamos a falar, portanto, de um tema que temos vindo a discutir ainda por cima na Assembleia, que não está alheio, mas que infelizmente o Governo não deu seguimento, mas infelizmente não se lembrou disto Luís Montenegro, que podia ter falado. Estamos a falar de condições de trabalho, estamos a falar dos salários, não é aquela narrativa que tantas vezes ouvimos, que é os trabalhadores em condições de ilegalidade, etc., porque não era isso a esmagadora maioria dos casos, mas depois isto é um pequeno exemplo que se torna quase simbólico, porque estamos a falar de uma vinda ao terreno, que é sempre importante e é sempre de saudar, estamos sempre a aprender com estas coisas, é muito importante vir ao terreno, é muito importante falar com as pessoas. Eu não sei se foi isso que aconteceu, se foi apenas um cenário para declarações à imprensa, quando o contacto no terreno não foi tão significativo quanto isso. E agora, mesmo que não seja no dia seguinte, nós não exigimos que as coisas sejam de um dia para o outro, mas então que tenham aprendido alguma coisa, que tenham falado. Era importante que tivessem falado com as pessoas daqui da região, com os utentes da saúde, com os trabalhadores, que tivessem daí consequências, e é esse, digamos, o desejo que eu não posso deixar de expressar, que é que haja consequências relativamente à proposta política e à opção política, é que haja quem possa ouvir, como nós procuramos, ouvir os trabalhadores, as pequenas empresas da região, os agricultores, os trabalhadores da pesca, para que haja uma voz que seja mais forte desta região, nomeadamente das pessoas que trabalham, que enfrentam dificuldades e que têm reclamado, de facto, por outras opções políticas e outros caminhos, e não esta convergência neoliberal que temos vindo a assistir. Nuno Carvalho e também André Pinotes Batista, não sei se ainda querem acrescentar mais alguma coisa sobre este assunto, alguma nota ou... Eu tenho um minuto, é possível? Sim.
Obrigado. Nuno. Só para dizer o seguinte, em primeiro lugar, é natural que em muitos aspectos, quer André Pinotes Batista, quer Bruno Dias, não concordem com aquilo que seja a forma de fazer política e muitas vezes até o conteúdo do PSD. Cada partido tem a sua forma e, naturalmente, cada partido tem, muito em particular, o seu conteúdo. E nem sempre é o mesmo. Mas há aqui um aspecto que é muito relevante. É que, de facto, há aqui prioridades da região. E prioridades da região em que, muitas vezes, nós até neste programa, muitas vezes estamos em acordo. E é preciso que se diga que, sim, a questão dos bivalves é evidentemente uma delas. Eu lembro-me de ouvir já autarcas do Partido Socialista, deputados do Partido Comunista, deputados do PSD. Eu próprio estive nesse debate em 2021, quando me lembro do André Ventura, então dizer que é ridículo estarmos a debater isto, como é que é possível, este tema não tem importância nenhuma. Eu lembro perfeitamente disso. E, portanto, é óbvio que este tema não é de nada novo para a região, tal como o tema das nudes também não é absolutamente novo. E aqui eu só não queria era que de facto se confundisse uma questão com outra, é que é esta. Na forma de ser da política e dos políticos, portanto eu não vou estar aqui a fazer uma crítica a nenhum líder nacional sobre aquilo que são a forma como se posiciona sobre os seus temas locais, mas é importante dizer-se o seguinte que é fundamental. O que é mais importante do que estas visitas que são feitas, que têm importância, mas o que é mais importante são os partidos de facto terem, como o Bruno Dias disse, uma prática continuada de defesa dos seus temas. E esse é o ponto fundamental. Também não se espera que um líder nacional venha cá e que depois prossiga 3, 4, 5 temas e esteja a falar sobre 100 temas regionais. Não é isso que se espera de um líder nacional, como é evidente, e também acho que não é isso que se esperaria do Luís Montenegro. Mas há aqui um aspecto sempre muito importante. É que os partidos que tenham representantes a nível de autarcas e deputados, estes temas se mantenham na defesa. E nesse aspecto eu devo dizer que daqueles que eu vejo a fazer política, e daqueles que vejo a fazer política em particular até entre Partido Comunista, entre Partido Socialista, Partido Social Democrata, divergindo sempre, como é óbvio, que nós raramente, se calhar, estamos de acordo quanto à forma de solução, mas nunca vejo deixarmos de falar sobre o problema e a colocar propostas. Agora, como é óbvio, depois cabe a cada direção nacional saber como aproveita este trabalho. Aquilo que faz o Luís Montenegro é a sua forma de fazer e é o seu estilo de fazer e, naturalmente, que é uma metodologia que ele utiliza e que ele pratica que tem uma linha de pensamento para a qual tem que se dar tempo para produzir resultados. E, portanto, eu acho que ele vir à região é positivo e é bom e vamos ver os resultados que esta volta ao país vai produzir. Porque não tem a ver só com o Setúbal, tem a ver com mais do que isso. Outra coisa bem diferente é aquilo que nós todos normalmente esperamos que cada partido possa fazer. E eu aqui não posso deixar de salientar, não vamos confundir uma coisa com outra. Tal como disse Bruno Dias, a defesa do PSD pelos temas da região não nasceu agora com Luís Montenegro, nem vai morrer agora com a ida de Montenegro, nem nasceu com o Rui Rio ou com qualquer outro líder. O PSD tem os seus representantes, outros antes de mim, irão vir outros depois de mim, continuam a debater estes temas, tal como acontece com outros partidos. E aqui até dissociar um bocado, voltando a frisar este exemplo, é que eu lembro-me de ouvir também recentemente o deputado eleito pelo Chega a falar da questão dos bivalves, recentemente no Parlamento, e isto de facto contrasta com as palavras do seu líder quando foi feito esse mesmo debate, que achou que o tema era ridículo. E portanto, isto é de facto uma forma e um posicionamento que nós não vemos a acontecer em partidos como o PSD. Nós podemos não gostar da forma como se aborda o tema dos bivalves ou outros temas, mas o PSD não deixa de os considerar pertinentes quando os menciona. E isto de facto faz uma diferença num partido como o PSD, que eu creio que mais uma vez aqui se salientou e que eu acho que também leva a que existe uma base e um suporte muito constante e uma confiança de que de facto é um partido em que se pode confiar naquilo que é uma lógica de lhe se atribuir poder para poder resolver os problemas. E eu acho que isso se revela no PSD, independentemente do contexto em que esteja um líder. Um candidato como Luís Montenegro, para mim é um candidato que é sempre líder e candidato a primeiro-ministro, pela força que o partido também tem e do partido que naturalmente o apoia, como é o meu caso, porque é o presidente do meu... André Pinotes Batista, há ainda alguma nota que queira acrescentar ou podemos passar a outro tema? Não, de uma nota brevíssima. Eu fiquei encarregue de escrever uma nota de imprensa, não sei se devia dizer isto, mas as coisas são como são, sobre a visita de Luís Montenegro, e depois comuniquei ao meu presidente que não conseguia. Não havia nada para dizer sobre a visita. Eu acho que isto descreve o que eu quero dizer. Quanto ao resto, quer dizer, também não quer ser desagradável com ninguém e, portanto, enfim, se é uma questão de tempo, vamos dar tempo ao tempo, eu não tenho muitas expectativas.
Passamos então... Já agora só dizer uma coisa. Epá, seja bem-vindo quem vier por bem. Eu acho que nós temos todas as vantagens em que se fala da realidade da nossa região. E não queremos ser mais que os outros, né? Mas às vezes o regionalismo e aquela espécie de concorrência ou pseudo-concorrência entre regiões não é propriamente a coisa mais saudável. Vamos ver o que se passa com a Espanha, vamos ver o que se passa com a Itália, por exemplo, também na Bélgica. Há situações que se tornam perigosas porque se transformam em outra coisa, mas nós temos toda a vantagem e todo o interesse em que a nossa região seja falada por aquilo que é preciso falar, não é? Que tenha a ver com as nossas vidas. Portanto, venha Luís Montenegro, venha António Costa, quer dizer, não vou dizer todos porque isto também não é tudo a mesma coisa, mas seja bem-vindo quem vier por bem. Agora depois tem que passar das palavras aos atos e não usar a região como cenário, porque isto é muito bonito. Nós estamos numa região muito linda com paisagens maravilhosas, mas também estar a fazer daqui cenário para falar para o país e depois ir à vida também é escusado. Vamos lá, mas é trabalhar e vamos ao concreto. Obrigado. Vamos então para um outro tema. Já há algum tempo o primeiro-ministro António Costa fez uma escala na Hungria para ver um jogo de futebol de José Mourinho, o final da Liga Europa, e esteve ao lado, foi fotografado, do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que é polémico no seio da União Europeia. Este tema deu polémica também em Portugal, obrigou o primeiro-ministro a vir prestar esclarecimentos. Diz que foi convidado pelo presidente da UEFA para estar presente, mas ficou sem se entender por que razão é que esta deslocação não constou na agenda oficial do primeiro-ministro. E eu começava por perguntar precisamente a André Pinotes Batista, que é do Partido Socialista, se acha que a questão ficou cabalmente esclarecida ou se encontra aqui algo de censurável na conduta do primeiro-ministro. São duas questões diferentes. Eu estou cabalmente esclarecido desde o primeiro momento, porque eu nunca tive nenhum tipo de dúvidas sobre aquilo que é a representação institucional da terceira figura do Estado, que isso pode ser debatível, mas do nosso primeiro-ministro, que foi oficialmente convidado por Alexander Seferin para ir assistir a um jogo da final da Liga Europa. E, portanto, eu sobre isto não tenho dúvidas nenhumas. Também não tenho dúvidas nenhumas que Viktor Orbán está muito longe de representar qualquer coisa de digno para a construção europeia e para os valores humanistas, quero eu dizer, que eu defendo. E, portanto, eu não tenho dúvidas nem sobre uma coisa, nem sobre outra, e não as misturo. O que é que aconteceu aqui mais uma vez, e ainda hoje tive a oportunidade de ouvir o Primeiro-Ministro na Madeira, onde não fosse a intempérie que me impediu e que me obrigou a voltar para o distrito, eu também estaria, foi a insistência em questionar o Sr. Primeiro-Ministro sobre uma coisa que está esclarecida com uma nota do gabinete. E eu peço desculpa, eu tenho o maior respeito institucional pelo Sr. Presidente da República, mas mais uma vez, o Sr. Presidente da República adianta duas explicações que aparentemente não é o Primeiro-Ministro que o desmente, é mesmo a UEFA, e lança uma confusão e vem encorpar um debate em torno do seguinte: o Primeiro-Ministro tinha a agenda definida que o obrigava a ir à Moldova, e isso não lhe garantia que, no final dos trabalhos, que nós tivemos preparação na Assembleia da República, onde ele teve que se deslocar, presente na Puskás Arenas. Ora, vendo que, afinal de contas, tinha disponibilidade, encontrei a razão para ter ido ao encontro do convite que lhe foi feito. Chama a atenção que Portugal se encontra, juntamente com a Espanha e com outro país, na tentativa de fixar aqui uma grande competição internacional, e, portanto, eu sinceramente, quer dizer, é fácil para os populistas depois dizer que o uso de meios, etc. Mas quer dizer, isto faz lembrar quando o governo decidiu não aceitar o dinheiro que o Presidente da República queria pagar do seu próprio bolso, dizia ele, de uma deslocação oficial em representação do nosso país. Quer dizer, as coisas fazem pouco sentido. Sobre a questão da agenda e do não estar na agenda, acho perfeitamente legítimo que o Bruno Dias, o Nuno Carvalho, todos os outros deputados, os comentadores, os jornalistas questionem, porque isso é um facto inegável. Não estava na agenda e ele esteve presente. Agora, a explicação que o Primeiro-Ministro deu, que o gabinete do Primeiro-Ministro deu, a mim contenta-me.
Deixo esta questão para finalizar. Se os jornalistas perseguirem o Primeiro-Ministro de Vila Real de Santo António e Vila Real de Trás-os-Montes a perguntar-lhe uma coisa que ele já respondeu, e se forem com ele até fazer a nova rota da Seda, ou se forem com ele numa expedição à Antártida, estão à espera que o seu Primeiro-Ministro diga coisa diferente daquilo que já disse? Eu acho que não, e portanto para mim é um assunto que está terminado. Faz sentido ser questionado o porquê de não estar na agenda oficial e dele ter ido, a partir do momento em que o gabinete do Primeiro-Ministro explica e que quem convidou confirma, sabendo-se do contexto que eu estou a dizer, acho que andar com a nossa vida política atrás destas coisas não trará grandes resultados para ninguém, mas enfim, deixo uma nota só para perceberem a minha visão estrutural sobre este tipo de coisas. Quando se começou a votar no Parlamento as autorizações das idas do Presidente da República ao país A ou B, eu tive um grande desconforto com aquilo, porque o Parlamento autoriza a saída do Presidente da República, não deve pronunciar-se sobre se vai à China, se vai à Hungria, se vai à Venezuela, se vai à Índia, porque nós temos relações bilaterais com quase todos os países do mundo, para não dizer com todos, porque em alguns casos não se verifica, mas eu diria com a esmagadora maioria dos países do mundo, e portanto eu acho que tudo o que são questões diplomáticas, institucionais, não tem que ter leituras políticas. Se alguém acreditar que António Costa pensa o mesmo que Vítor Urbano, enfim, acho que é um abuso de interpretação, mas cada um tem direito à sua. Bruno Dias, o que é que achou também desse episódio e também dos desenvolvimentos? Entretanto, agora já mais recentemente, António Costa voltou a dizer que não está interessado em assumir um cargo europeu. Voltou a falar nisso mais recentemente. Isso do cargo europeu é outro programa. Não sei se temos tempo para isso. Talvez tenhamos, vamos ver. Mas o que é que eu pensei quando soube desta notícia do Primeiro-Ministro António Costa ir ao Puskás Arena assistir àquele jogo? Vou-vos contar. A primeira coisa que eu pensava que o Primeiro-Ministro António Costa não ia à bola com a extrema-direita, mas pelos vistos, afinal vai. E foi. Objetivamente, foi à bola com a extrema-direita. Não vou dizer que pensa mesmo. Aliás, verdade seja dita, aquilo que André Pinotes Batista acabou de dizer, ninguém passa para a cabeça que António Costa e Vítor Orbán defendam as mesmas coisas. Eu também não acredito. Ou por outra, não defendem as mesmas coisas em tudo, não é? Naturalmente. Mas não há aqui nenhum paralelo que se possa fazer. O que é certo é que há aqui um posicionamento que os responsáveis políticos, não é? O poder político no nosso país ao longo dos anos, a propósito, eu nem vou dizer do desporto em geral, vou dizer do futebol em particular, porque às vezes há situações que são às tantas já um bocadinho complicadas, em que nós ficamos colocados, situações em que nós ficamos colocados enquanto país, ao olhar para os nossos responsáveis políticos, não é? Para as mais altas figuras do Estado, nesta coisa de ser quase uma missão de defesa do interesse nacional, como se nós de repente ficássemos sem bandeira, se não tivéssemos aqui e além responsáveis de topo, não é? Das figuras do Estado neste tipo de eventos futebolísticos. Agora, eu estava aqui a ouvir-vos e a pensar também nesta questão daquele jogo da UEFA, né, da final da Liga Europa, se não estou em erro, na Puskás Arena, e estava-me a lembrar daquilo que o meu partido, o PCP, transmitiu a propósito de uma outra polémica que tinha a ver com a presença do Presidente da República no Mundial do Qatar. Não sei se estão lembrados. Isto agora vem-me à memória até por causa daquilo que o André Pinotes Batista estava a dizer sobre a autorização. Eu acho que até vale a pena fazermos aqui um parênteses, porque há aí uma história interessante que poucas pessoas conhecem sobre isso. Mas o que é que o meu partido, o PCP, na altura disse? Disse assim: consideramos que, pela sua natureza, o desporto transporta valores de cooperação e de solidariedade entre os povos,
valores esses que são particularmente marcantes em realizações de participação desportiva à escala internacional. Depois, na altura, como se estava a falar da questão do Qatar, não é, nós também acrescentámos e dissemos que fique bem claro que o PCP condena a inaceitável exploração dos trabalhadores no Qatar, sujeitos a condições intoleráveis, desumanas, e onde os seus direitos não são respeitados, assim como não são respeitados os direitos em geral. Ora bem, nós nunca fomos partidários de ações de... Nunca fomos, isto é, não tem necessariamente de passar por ações de boicote à participação desportiva. Problema é este, que não se colocou naquele jogo, estamos a falar da UEFA, de um campeonato de clubes no contexto da UEFA, mas eu queria recordar que esta questão de considerar o desporto em geral, como um fenómeno que pode e deve transportar valores de cooperação, não é? e de ligação entre os povos, é uma coisa que hoje é particularmente importante lembrarmos disso. E quando falamos disto, falamos em oposição a dois aspectos que hoje em dia, infelizmente, marcam muito o fenómeno desportivo e o fenómeno futebolístico em particular, que é, por um lado, o mercantilismo, tudo muito movimentado em torno das questões do dinheiro e das marcas e dos contratos publicitários e dos patrocínios e por aí fora, o mercantilismo prevalecente e a dominar, a passar por cima disto tudo digamos, de conhecimento, não é? Entre povos, países, cidades, etc. E um outro aspecto que é também ele muito grave e muito negativo, que é aquela coisa do tribalismo, neste momento agora até em função da guerra, quase até tratando como inimigos aqueles até que possam pronunciar-se em defesa da paz, como é o meu caso. Ora bem, o que é que tudo isto nos coloca quando nós vemos o primeiro-ministro de Portugal numa presença inesperada, não anunciada, parecia que estava quase clandestinamente, que não era o caso, estava até penso que utilizou o Falcon da Força Aérea, estava em pleno na sua missão de representação nacional, estava ali presente, lado a lado com o Viktor Orbán, e nós ficamos com esta pergunta: o que é que daqui se retira relativamente ao posicionamento de Portugal no contexto internacional e na defesa do diálogo? Bom, é muito mais fácil dizer que somos a favor do diálogo na altura de irmos à bola à Hungria, mas há hoje em dia, na Europa e no mundo, problemas e, eu diria mais, autênticas tragédias humanas que estão a acontecer, em que é preciso estarmos à altura das responsabilidades e das exigências que relativamente à cena internacional e às opções de política e até no plano diplomático se colocam, desde o Mediterrâneo até ao flanco leste da Europa, como agora a NATO gosta muito de dizer, relativamente a caminho dos Urais, no que diz respeito ao conflito da Ucrânia. Ora bem, isto são exemplos concretos que demonstram que tudo isto é mais complicado do que parece. Para terminar, um aspecto só de nota histórica, de curiosidade, que eu acho que é interessante. Porque é que nós votamos na Assembleia da República a autorização do Parlamento para que o Presidente da República possa ausentar-se do país? É muito simples e ao mesmo tempo tem piada. É que quando foi as invasões francesas, quando as tropas do Napoleão vieram para aí fora, o rei na altura, em 1808, era o Dom João VI, e lá se foi embora de navio para o Brasil, fugiu e ficaram, e daí nasceu a expressão que nós ficámos a ver navios. Ora, quando o rei fugiu e nós ficámos a ver navios, daí para a frente, quando se estabeleceu novamente, restaurámos a independência e as cortes, a partir de 1820, na Carta Constitucional, estabeleceram esta norma que ficou na Constituição até hoje, é que o chefe de Estado, o Presidente da República agora, só pode ausentar-se se o Parlamento permitir. E é por isso, desde aquela experiência traumática do rei que fugiu em 1808 e que ficámos a ver navios, que essa questão se coloca. Mas o PCP, por exemplo, nunca se pronunciou relativamente
quanto aos destinos e à ligação e às relações internacionais do nosso país, a fechar a porta ao embarque do Presidente para este país ou aquele. Já houve alturas, não estou a dizer que seja agora, mas já houve alturas que eu quase que tive vontade para pedir a votação em separado. A gente votava a ida e depois podíamos votar o regresso, e aí eu já podia votar de forma diferente, mas isso é outra história. Bruno, se me permites uma nota de humor só, não está prevista a votação do regresso, portanto, em última análise, uma leitura muito estrita disso, a gente podia exportar presidentes da República, o que manifestamente não é o caso, mas de aqui totalmente de acordo contigo. Com esta nota de humor, passamos ao terceiro tema que pensámos para hoje. O ministro João Galamba, o ministro das Infraestruturas. Francisco, eu peço desculpa. Nuno Carvalho, peço desculpa, peço desculpa porque o Nuno Carvalho ainda não teve a oportunidade de falar sobre esta deslocação. Já estava a mandar o Nuno Carvalho para o futebol, para a Hungria. Exportaram-no indevidamente. É verdade, peço desculpa, Nuno Carvalho. A palavra é sua. Não, por amor de Deus. Eu também vou ser muito, muito breve sobre este tema, até porque acho que não se pode confundir, enfim, aquilo que é eventualmente a presença de um Primeiro-Ministro em sinal de apresentação, em que recebeu as honras de chefe de Estado, como o próprio indica, e portanto que naturalmente poderá haver várias outras situações semelhantes em que outros Primeiros-Ministros ou este poderão ser colocados exatamente no mesmo ponto, na mesma situação, passa a redundância, porque são convidados para o efeito, para finais esportivas, seja olímpicas, de futebol, seja o que for. Isso é uma coisa que já aconteceu no passado, que é normal que aconteça outra vez no futuro. Aqui o ponto é bem diferente. O ponto é, em primeiro lugar, enfim, houve ali uma confusão que foi gerada, como já disse o André Pinotes Batista, pelo seu presidente, que decidiu atuar rapidamente como porta-voz do governo, e apesar de ninguém lhe ter dado essa função. E, enfim, esse é apenas um comentário à parte e de certa forma até caricato, pela forma como, primeiro, foi dito que foi a dar um abraço a um amigo, e segundo, foi porque teve que fazer uma paragem técnica. Mas, enfim, o que interessa é a explicação oficial do governo, e a explicação oficial do governo não convence, num sentido em que tudo aquilo que é fácil explicar, explica-se logo. Não se deixa alimentar. Tudo o que é fácil explicar, explica-se logo. Portanto, ok, esqueceu-se de colocar na agenda. Pronto, se foi o caso, assim foi. Foi decidido à última da hora, porque, enfim, era possível e sendo possível decidiu-se fazer isto. A questão é que não passa pela cabeça de ninguém que um homem como António Costa, inteligente como António Costa é, que não sabe perfeitamente o que é ir a um evento destes na Hungria, onde sabe perfeitamente que ia sentar ao lado de Viktor Orbán. Portanto, qual foi o motivo de António Costa ir lá? Foi para ver o jogo de futebol ou foi porque de facto tinha interesse em estar na Hungria com Viktor Orbán? E se tinha, porquê? E este é que é o aspecto político que deve ser analisado. Não é estar no evento desportivo ou não é estar ou não na agenda. Este é o ponto mais importante. Eventualmente, se calhar não estava na agenda, porque o Sr. Primeiro-Ministro até podia já ter isto na cabeça e não quis colocar. E não quis chamar a atenção. Não quis que fosse antecipado o tema. E isso até pode ser aceitável se eventualmente o tema em concreto interessa muito a Portugal e, de facto, enfim, queria-se que fosse tratado da forma como foi tratado, ou então não houve nenhum tema a tratar. Esta é que é a parte política que interessa. O que é que levou o Primeiro-Ministro a estar ali naquele evento? E não me parece que tenha sido o convite da UEFA. Desculpem, mas eu acho que se assim fosse, naturalmente António Costa teria a inteligência, como lhe é reconhecida, para colocar isso na agenda e para que soubesse com a devida antecedência que isso iria acontecer. E pronto, e assim será e assim foi. Mas não me parece que tenha sido minimamente esse o caso. Se eventualmente o que levou António Costa a fazer esta paragem está relacionado com alguma aproximação que faz de diferentes líderes europeus, porque está a pensar numa candidatura a qualquer lugar europeu, enfim, se assim é, obviamente que não devia ter feito desta forma, nem de perto nem de longe. E obviamente que devia ser transparente quanto a essa vontade, como é óbvio e como é evidente, por respeito a todos os portugueses e por respeito ao próprio Partido Socialista, porque coloca o próprio PS numa situação complicada e incorreta. E aqui, só para terminar, o ponto é este. As suspeitas que ficam e que pairam no ar
levam a duas coisas. Ou António Costa cometeu um erro, porque deixou-se colocar numa situação em que levanta suspeitas sobre a verdadeira razão pela qual foi lá, e de facto aí é um erro do próprio, e fragilizou a ele. Ou então António Costa acha-se tão dono e senhor, e tão politicamente confiante, que acha que pode tomar uma decisão destas, que causa embaraço ao Partido Socialista, que causa embaraço, e entenda-se ao Partido Socialista, porque é um partido que, por regra, em nada tem a ver com o Vítor Orbán, tal como não tem o PSD, mas o PSD mais facilmente o conseguiu demonstrar quando defendeu a expulsão do partido de Vítor Orbán da sua família europeia. Mas é claro e evidente, causa embaraço ao Partido Socialista porque não calculou devidamente a situação. Ou então causa embaraço porque acha que o pode fazer desta maneira, por qualquer razão, seja ela qual for, e não parece que seja uma razão de primeira linha e de interesse nacional, porque de facto não há nada que leve a pensar ou suspeitar isso. Nós não temos esses laços tão próximos com a Hungria. Quem tem laços próximos com Vítor Orbán é António Costa. E isto, de facto, é mau. Porque António Costa, das duas uma, ou esteve mal e não acautelou, ou, por outro lado, até sabia exatamente o que estava a fazer e decidiu fazer à mesma, independentemente das consequências para o Governo e, em particular, para o Partido Socialista. Em particular para o Partido Socialista, porque a questão é essencialmente política e coloca uma dúvida e um ponto de interrogação sobre aquilo que António Costa está a preparar, se não está de facto a preparar mesmo a sua saída do Governo e a sua saída enquanto secretário-geral do PS. E essa suspeita era perfeitamente evitável, e eu não acredito que um homem com a inteligência de António Costa não soubesse exatamente a consequência que ia ter. Não quis foi deixar antevê-la sem ser exatamente à última hora. E responder com a forma como pode responder, porque a oposição pergunta, António Costa não responde, e o PS, enfim, esse fica calado e não faz questões. Segue o líder, até o dia em que o líder diz, não me sigam mais que eu já não estou cá. Isto é particularmente, e com todo o respeito ao André Pinotes Batista, mas só para dizer, isto é particularmente grave por causa disso. As dúvidas que ficam no ar e que não foram devidamente esclarecidas. Francisco, eu pedi só 30 segundos sem querer tirar atenção ao nosso último tema do aeroporto, que é um tema que aliás andamos a discutir só há 50 anos, portanto é mesmo bom que não perdemos aí o foco. Eu queria só chamar a atenção de uma coisa que para mim é uma forma de estar na política e relativamente ao desporto. Se vos parecer que estou a ser autojustificativo, não estou. Estou apenas a dizer que visão é que eu tenho desta relação da política com o futebol. Como é consabido, eu sou comentador desportivo há mais de 6 anos sobre futebol. E ao longo deste tempo fui-me confrontando com a questão da promiscuidade do futebol com a política, e eu tenho sobre isso uma visão que acho que deve ser partilhada. Promiscuidade não é amar o futebol e estar na política. Promiscuidade são aqueles que fingem que não têm o amor pelo desporto, seja o futebol ou seja outro qualquer, porque estão na política. E aí é que mora a promiscuidade. E há um podcast, e eu mais ou menos finalizo com esta ideia, é um podcast giríssimo chamado A Política, o Futebol e a História Entram num Bar, que conta a história de diversos protagonistas que tiveram um papel através do desporto, e aqui não é meter-me com o Bruno Dias, mas não deixa de ser um dos casos mais notáveis. Foi um defesa esquerdo alemão internacional, Paul Breitner, que ficou conhecido como Red Paul, que era um homem que em plena contenda logo a seguir ao nazismo se recusou. Ele tinha como inspiração o Che Guevara. Ele teve a carreira dele interrompida por ser comunista, teve 1 ano a limpar casas de banho no exército, e eu acho que é muito interessante nós desmistificarmos esta coisa do futebol e da política. Eu já vi promiscuidades entre o futebol e a política, mas nem todas as relações entre o futebol e a política são promiscuidade, afinal de contas nós políticos também somos humanos. Sobre o Partido Socialista ficar em sossego, eu sou presidente da Assembleia Municipal e nessa condição não posso falar, mas sou também dirigente, também como deputado também não falarei, mas sou dirigente do Partido Socialista, e só dizer ao Nuno Carvalho, eu nem estou embaraçado, nem fico em silêncio, e eu não sei quantas vezes vai ter que dizer que não quer ir para um cargo europeu até que se acredite nisso. Olhem, às vezes até dentro do meu partido, o homem já disse no aniversário do partido, já disse hoje em nota, já o Presidente da República teve a oportunidade de dizer que ele não ia para nenhum cargo europeu, mas enfim, eu também não me quero atravessar muito, porque isto dos nunca se sabe, e a verdade é que se ele for um dia para um cargo europeu, então eu vou ficar muito espantado, porque nunca vi ninguém chegar a um cargo onde disse tantas e reiteradas vezes que não queria estar, mas enfim, o futuro depois responderá, e eu também não estou aqui para me atravessar por ninguém. Agora, embaraçado não estou. Sobre o futebol e a política, acho que um dia
se justificar, valia a pena fazer. Dizer-vos que um dos eventos mais giros onde eu tive foi com o João Oliveira, espero que ele nunca seja cabeça de lista aqui no Distrito de Setúbal, que é para depois eu não ter que levar com essa, que além de um grande sportinguista é um tipo bestial e muito divertido, e que não tem, digo isto convictamente, jamais alimentaria uma promiscuidade entre o futebol e a política, tal como eu sou socialista, ele é comunista. Outros que vou vendo do meu partido e de outros partidos têm outras promiscuidades mais escondidas. Mas deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. Sim, esta coisa do futebol e da política, isto pode atingir dimensões muito diferentes, e uma coisa é uma brincadeira dos deputados irem ver o Sporting ou ir ver o Belém. Quando olho, por exemplo, quando a Académica veio jogar com o Belém, estava lá o José Manuel Pureza e o António Filipe, isso é uma coisa. Depois pode atingir outro grau de gravidade, não é? Tivemos isso no Qatar. O caso mais grave que eu me lembro foi o Chile de Pinochet, antes de nós nascermos, em 1973, no Mundial na altura. Tudo isto tem, às vezes tem muito que se liga, às vezes exagera-se a partir de coisas castiças e às vezes procura-se fazer coisas castiças a partir de coisas graves. Mas só um comentário rápido em relação ao António Costa. Qualquer dia a gente ainda há de ver o Primeiro-Ministro a dizer: tantas vezes disse que não, que vocês insistiram tanto que eu ia para a Europa, que lá me convenceram, agora vou mesmo. Vamos lá ver se não será essa a justificação que ele na altura vai dar. E passamos então agora mesmo para o terceiro tema. O Ministro João Galamba das Infraestruturas falou a propósito da localização do novo aeroporto, que Santarém é longe. E isto no quadro em que foram identificadas as localizações a estudar e estamos à espera que saia o concurso público para ser escolhida a empresa que vai realizar o concurso público. Começava agora por Bruno Dias, apelando ao seu poder de síntese, porque temos já só aqui cerca de 7 minutos e também queremos ouvir o Nuno Carvalho e o André Pinotes Batista. Mas Bruno Dias, estas declarações para si são normalíssimas porque se trata de um facto objetivo. Santarém é mais longe do que o Montijo, por exemplo, isto para citar o argumento do Ministro, ou acha que o Ministro com estas declarações está a condicionar ou a fazer uma ingerência sobre o estudo das diversas opções? Com toda a franqueza, não vou afirmar que me tenha parecido que isto fosse uma tentativa de condicionar ou de fazer ingerência. É aquela coisa que às vezes nos acontece, que é, fazem-nos uma pergunta e a gente tem vontade de responder, ou não resistimos a responder e respondemos, e depois há uma polémica que se atravessa durante semanas por causa da resposta que a gente deu. Eu acho que isto é um tema que nem tanto ao mar nem tanto à terra, que é como quem diz, o aeroporto de Lisboa não pode ser na Covilhã, não é? O aeroporto de Lisboa não pode ser ali como quem vai caminho de Badajoz. O aeroporto de Lisboa é o aeroporto de Lisboa. Pronto. Dito isto, nós temos que fazer uma visão, temos que assumir uma visão estratégica. Lá está, esta é a discussão que já devíamos ter deixado de fazer, porque já devíamos ter aeroporto. O aeroporto não é apenas o sítio onde vamos apanhar o avião. Pelo menos em Lisboa não deve ser. Pelo menos enquanto tivermos TAP. Se a TAP for privatizada... Bruno, tem que terminar, para deixarmos também aqui uns minutos para... Se a TAP for privatizada, eu penso que já disse isto uma vez, se a TAP for entregue a um grupo qualquer, quiserem acabar com a manutenção aeronáutica, se quiserem desqualificar o hub de Lisboa, etc., o sítio onde a gente apanha o avião para ir para Paris, quanto mais perto melhor. Nós temos é que assumir um investimento que seja para uma construção faseada, que seja modulável, que possa expandir, que possa desenvolver-se e que sirva de facto uma área metropolitana, e isso está encontrado há quase 20 anos. No campo de Alcochete, que é a posição do PCP. É escusado estarmos sempre a repetir a mesma coisa. Nuno Carvalho, também com rapidez, como é que ouviu essas declarações do Ministro João Galamba? É fácil. O Ministro João Galamba voltou a ser Galamba. Falou sobre uma coisa que não está decidida. É tão simples quanto isso. Portanto, enquanto isso não for uma decisão do Governo, não podemos valorizar excessivamente. Pronto, foi um comentário do Ministro que nós podemos achar mais feliz ou menos infeliz, mas um comentário não é uma decisão. Por isso, enfim,
Eu digo infeliz porque parece antecipar qualquer decisão quando na realidade não antecipa. Mas como se calhar já se queimaram todos os cartuchos para andar a dar puxões de orelhas por decisões mal tomadas ou comentários mal feitos para a TAP, perdão, é o mesmo Ministério, mas o dossiê é diferente. Por causa do aeroporto, porque o Ministro Pedro Nuno Santos em tempos até transformou aquilo que era a opinião dele numa decisão, ao menos o Sr. Ministro João Galamba decidiu apenas expressar publicamente aquilo que é a sua opinião quando não tinha que expressar. A sua opinião tem que ser expressa provavelmente dentro do Governo, e se ele tem essa opinião deve discuti-la com quem deve discutir para depois tomar a decisão que se deve tomar. Acho que expressá-la dessa maneira não é bom para ele, não é bom para os colegas de Governo que eventualmente se possam pronunciar e possam ter uma opinião diferente, e não é bom em particular para o Sr. Primeiro-Ministro, que se calhar até pode ter uma opinião diferente e assim parece quase condicionado àquilo que é dito por um Ministro e não propriamente pela tal equipa técnica ao qual o trabalho foi encomendado. Por isso, enfim, mais vale a pena talvez o Ministro João Galamba ter posto isso num blog. Ficou muito conhecido pelos blogs e isto de facto era um bom tema para um blog, mas não é tema para ser comentado desta maneira pelo Ministro. André Pinotes Batista, cabe-lhe assim então encerrar o debate de hoje sobre este tema das declarações do Ministro João Galamba. Qual é a sua opinião? Quem me dera poder encerrar o debate sobre este tema, mas sobre as declarações do Ministro João Galamba posso. Eu pergunto aos nossos ouvintes o seguinte: Santarém fica longe da capital, concordam? Pergunto também o seguinte: 80 km é longe e não há muitas cidades com aeroporto a 80 km, concordam? E pergunto por fim se choca, ou se parece condicionar, ou se é uma chantagem dizer que a probabilidade desta escolha ser viável não é muito elevada, ou é baixa, não me lembro exatamente do termo. O Ministro João Galamba disse é o óbvio Lulante que canta, e há aqui uma coisa que tenho que dizer, porque políticos que se demitem decidir, para mim não são políticos, independentemente depois do processo ter que respeitar um conjunto de procedimentos, nomeadamente legais e mesmo de diálogo. Quem vai decidir a localização do aeroporto são políticos, e portanto, se o Ministro João Galamba, no limite, tivesse tido estas declarações, que já perguntei aos nossos ouvintes, e se quiserem tenho as minhas redes sociais e o meu e-mail disponível para me darem a sua resposta, se estaria a limitar, quer dizer, no fim estar-se a limitar a si próprio, porque é ele que vai decidir. E a Comissão Técnica Independente teve a possibilidade de integrar todas, e aquilo que o Ministro João Galamba disse é evidente. Se fosse dito por qualquer um de nós, não tinha sequer discussão. Como foi dito pelo Ministro das Infraestruturas, tem uma leitura reforçada, mas mesmo dentro dessa leitura reforçada eu não consigo ver nada de mal nisto. Eu fui ver desde novembro de 2015, o Bruno Dias e eu somos os deputados que temos mais intervenções sobre o aeroporto, e eu temo que de facto esta matéria se arraste, e eu não queria chegar a novembro de 2025 ainda a discutir localizações. Eu queria só dar uma nota todos. Mesmo para terminar, mesmo para terminar, eu penso que é de todos uma coisa que me chocou muito. Morreram 5 pessoas, 5 exploradores multimilionários que arriscaram a sua vida para ir ao fundo do oceano ver o Titanic. A mim comove-me a perda de qualquer vida humana. Não se trata de colocar ricos contra pobres, não se trata de colocar gente de proveniências sociais melhores ou piores, de religiões assim ou assado. Trata-se do seguinte: morrem milhares de pessoas no Mediterrâneo e não há atenção mediática nenhuma. Eu tinha que dizer isto porque são capazes de enumerar o nome de 5 crianças que tenham morrido no Mediterrâneo, ninguém consegue. É uma coisa que me arrepia e é uma grande hipocrisia da nossa sociedade. Eu penso que esta nota é de todos, mas obrigado. Não quero tomar por ninguém. André Pinotes Batista, Bruno Dias, Nuno Carvalho voltam a encontrar-se de hoje a 8 dias. Boa semana a todos. A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política.